Oi, amigas e amigos do YouTube, Facebook e comunidade do Pet. Tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha, eu sou professora de Patchwork e eu tenho um ateliê, loja em Floripa, Santa Catarina. Hoje nós vamos gravar um tutorial. Eu quero mostrar para vocês uma técnica assim bem facinha sobre o Nine Patch. Nós vamos tratar hoje do bloquinho Nine Patch. E hoje a aula é para quem tem pouca experiência, quem está começando no patchwork ou quem não sabe fazer patchwork, tá? Eu quero falar uma coisa para vocês. A gente pensa que o Nine Patch é um bloquinho assim bobinho, mas ele não é não. A gente pode fazer muitos trabalhos com Nine Patch. Eu vou depois gravando e mostrando para vocês quanta coisa que dá de fazer com Nine Patch. Aqui atrás nós temos um trabalho que tem, ó, aqui é um bloquinho bem pequenininho de Nine Patch. Deixa a minha cinegrafista mostrar aqui, que ele é na verdade o miolinho aqui de dentro desse trabalho aqui, ó. Ele está aqui dentro. Então ele é um trabalho bastante interessante e bastante versátil, tá? Nine em inglês significa 9. Então, por que ele chama Nine Patch? Porque ele é feito com 9 pedacinhos, ó. 3, 6, 9. Ele tem 9 retalhinhos. Então nós vamos ver como que funciona. Eu vou ensinar de duas maneiras para vocês. Primeiro eu vou ensinar a maneira tradicional de fazer o Nine Patch, como eu aprendi, como a maioria aprende. E depois eu vou mostrar uma maneira rápida e simplificada de fazer, que também assim, para quem quer fazer às vezes um trabalho maior, ele vai bem mais rápido. Então você pega o seu tecido, né? Ó, aqui eu tenho meu tecido. O que é que eu faço com o meu tecido? Eu corto em tiras, como eu cortei aqui, ó. Esse meu trabalho aqui, que eu tô fazendo desse tamanho, ele tá com 3 polegadas e meia, são quadrados, de 3 polegadas e meia por 3,5 ou 9 centímetros, para quem gosta de trabalhar em centímetros. 9 por 9 centímetros, ok? Então, o que é que eu faço? Eu corto 2 tiras. Ó, eu já cortei aqui, já fiz assim, tipo um passo a passo, para nossa aula não ficar muito extensa, para adiantar bastante o expediente. Então, aqui. Eu tirei um tecido do meu composê, uma tira de 3,5 polegadas e uma do colorido. Eu posso fazer a composição que eu quiser. Aqui eu fiz essa composição aqui, ó. Eu extraí uma cor aqui de dentro desse amarelo, tá? Aqui, ó, como esse tecido tem muito amarelo, uma horinha que a gente falar sobre cores, eu vou falar para vocês a questão do amarelo. Então hoje eu não vou me alongar muito, que eu quero me ater ao Nine Patch, ok? Então aqui essa é a minha composição. Eu corto uma tira de cada. E o que eu faço com essa tira? Esse é o jeito tradicional de fazer. Então eu tiro primeiro, agora eu vou levantar que é melhor para cortar. Deixa eu ver aqui o meu microfone se não caiu aqui. Pronto. O que eu faço? Eu primeiro tiro a auréola fora, ó. Corto a auréola. Aqui eu vou cortar pela régua. Eu já tive outros vídeos que eu já ensinei o corte pela régua e pela prancheta. Aqui eu vou fazer pela régua. Então, como é que eu faço? Eu meço, ó, 1, 2, 3,5. 3 polegadas e meia, tá? Que eu estou usando uma régua de polegadas. Então, eu vou cortar quantos eu preciso. No caso aqui, eu vou usar 4 dessa estampa do verde de bolinha e 5 do amarelo do limão siciliano, ok? Então é dessa forma que eu vou cortando. Eu vou cortando todos os quadradinhos que eu vou precisar. Eu vou medindo aqui com a minha régua e eu vou cortando. Aqui eu já deixei cortado para adiantar o trabalho, ok? Então o que eu faço? Quando eu tenho todos os meus quadradinhos cortados, eu monto primeiro o trabalho. Eu monto o trabalho na minha frente, ó. Eu vou distribuindo a estampa. Ó, eu monto ele na forma que eu vou costurar. Ok? Ó. Aqui eu montei um Nine Patch aqui na minha frente. Aí como que eu costuro? Agora eu posso me sentar, porque agora eu vou costurar. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês é assim, ó, como eu vou cortando ele nas tiras e não tenho muito controle do lado do fio, tá? É muito importante você ver o lado que o fio no tecido, que o fio corre. Eu vou falar rapidinho sobre isso para vocês. Nós temos, na trama do tecido, nós temos a urdidura
a urdidura, ela segura a trama no tear, quando o tecido, né, vai ser tecido, ela segura no sentido vertical. E o tecido, eu não sei como é que é o nome daquela coisa que corre acima no tear, não sei se todos já viram tear, que vai tramando por dentro da urdidura, tá? Ele corre em sentido horizontal. Então nós temos a urdidura vertical, e quando o tecido vai sendo tecido com aquele fio, não sei se é espula, ela tem um nome aquela peça, que agora eu me esqueci, que vai tramando, né, vai tecendo. Isso ele faz no sentido horizontal. Então, quando a gente vai cortar um tecido, a gente procura sempre cortar no sentido horizontal. Eu sempre pego de auréola, ó, esse sentido horizontal, ele termina aqui com as auréolas. Eu pego essas auréolas e eu corto meu tecido sempre de auréola a auréola. Por quê? Porque nesse sentido, a minha cinegrafista vai mostrar bem direitinho, bem em cima aqui para vocês verem. Ó, aproxima aqui, Sheila. Nesse sentido, sempre horizontal, o fio cede um pouquinho, olha. Ó, sempre que eu precisar dar uma puxadinha na máquina para alcançar uma costura, um canto perfeito, eu tenho sempre essa elasticidade do lado horizontal. Eu não tenho isso aqui do lado vertical. Do lado da urdidura, ó, ele é um tecido, ó, ele é firme, ó, ele não cede. Então, o que acontece? Quando eu quero saber se o meu tecido está do lado horizontal ou vertical, eu faço isso. Se eu quiser alinhar, tem pessoas que não ligam para esse tipo de coisa, mas tem pessoas que ligam, e eu acho importante, porque se é um trabalho que vai ser muito lavado, eles vão encolher assim e assim, então eles encolhem de forma diferente. Se você trabalha com o fio tudo alinhado do mesmo lado, ele vai encolher tudo no mesmo lado, tá? Então, como é que eu vejo, como é que está posicionado o meu fio aqui? Eu faço isso, ó. Eu puxo, aonde cede um pouquinho, está do meu lado horizontal. Aonde não cede nada, está do vertical. Então, eu vou alinhando todos iguais, ó. Eu vou pegando aqui, ó, aqui cedeu. Então, ele está assim, e assim que eu vou fazendo, ó. Eu vou alinhando, ó. Eu vou alinhando todas as minhas pecinhas pelo jeito que corre o fio, tá? Ó, aqui eu vejo só o jeito que ele cede, ó. Quando não cede, eu viro, ó. Então, dessa forma, eu alinho todo o meu fio, ok? Ó. E aqui eu alinhei. Ó, aqui, ó, quando ele cede. Então, quando eu alinhei todos os quadradinhos, né? Fiz a disposição também da estampa do jeito que eu quis aqui, eu vou costurar. O que eu faço? Eu junto esse com esse, ó. Eu costuro de cada 3, é 3... 3 e 3. Ó, eu vou costurar desse jeito aqui. Então eu pego aqui, ó, eu vou para a máquina. Deixa eu tirar aqui da frente para a Sheila mostrar. E eu vou costurar sempre com 1/4 de polegadas ou 0,75 centímetros. Ó, eu costuro esse e eu costuro o outro do outro lado. Tô indo muito rápido, Sheila? Não? Tá ok? Tá ok. Ó. Ok? Então eu vou costurar os 3 desse jeito. Aqui eu já tenho um costurado, para adiantar um pouco o expediente, ó. Eu já tenho os 3 costurados aqui. Eu costurei 3, 3 e 3. O que eu tenho que fazer? Vamos virar do avesso para entender melhor. Eu posso abrir as costuras se eu quiser. Ou se eu quiser costurar com a costura deitada, eu coloco o do meio para fora e os outros 2, a costura para dentro. Ok? Então agora eu viro e vou unir um no outro, ó. Eu vou unir. Eu tenho sempre que me certificar que eu tenho esses aqui distribuídos em 5 dessa forma. Tem que ter um no meio. Às vezes a gente se equivoca e costura ele assim, né? Ou costura um com o outro assim. Então esse aqui tem que estar sempre aqui no meio, ó. Eu monto para me certificar do desenho, da posição. Aí eu junto aqui, ó, um com o outro. Posso colocar um alfinete aqui. Ó, pro canto ficar perfeito. Ó.
Eu vou costurar esse aqui para vocês verem. Ó, aqui eu costurei, tá? Aqui eu vou passar, ó. Agora eu arrumei um ferrinho aqui, meu estúdio aos poucos tá... Nosso estúdio de gravação aqui aos poucos tá ficando equipado. Agora já temos até um ferrinho aqui. Aí eu passo, eu faço a mesma coisa aqui com o de baixo, tá? Eu costuro aqui e aí eu tenho ele aqui pronto. Então, aqui é o meu bloco acabado. Com esse bloquinho eu posso fazer muitas coisas. Toalhas, eu posso fazer joguinho americano, trilho, né? Eu quero mostrar aqui para vocês a sequência. Eu tenho um outro aqui, uma cor um pouquinho mais alta, mas eu quero mostrar a sequência quando você quer emendar ele no trilho, tá? Quando você quer fazer um trilho. O que que você faz? Você não pode fazer o outro absolutamente igual a ele. Então, quando você vai fazer a sequência no trilho, aí você inverte. O que aqui tem 4, aqui vai passar a ter 5, tá? Eles terão as posições invertidas. Por quê? Se eu colocar aqui outro igual, ó, ele vai coincidir aqui. Então, aí eu tenho que cuidar, o meu seguinte tem que começar assim, tá? Eu tenho que ir desencontrando essa parte aqui. Aí eu vou fazendo o trilho do tamanho que eu quiser, certo? Agora eu vou mostrar do lado de um jeito. Esse aqui é o jeito tradicional de fazer o Nine Patch. Agora eu vou mostrar um jeito bem rápido, bem prático. Essa aqui é uma cor um pouco mais altamente saturada, né? Mas é para mostrar para vocês que vocês podem fazer assim, ó, um tomzinho mais pastel. Isso depende do gosto de cada um, certo? Tomzinho mais pastel, uma composição também média, equilibrada, uma composição um pouco mais vibrante, mais saturada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou costurar agora minhas tiras, ou strips, né? Os americanos chamam strips, isso aqui nós vamos chamar de tiras. Então nós temos as tiras, e o que que acontece aqui? Nós vamos fazer a mesma inversão. Aqui nós fizemos com os pedacinhos, aqui nós vamos fazer com as tiras. Então aqui eu tenho tenho 3 de cada. Aqui eu coloco 2 de uma cor e uma da outra no meio, que é o azul. Aqui eu vou inverter, eu vou colocar 2 azuis e um desse aqui no meio do azul. Então eles vão sair na posição inversa. Eu vou costurar, eu já deixei adiantado para vocês. Eu vou costurar esse daqui para vocês verem, mas é bem fácil. Ó, eu vou costurando as minhas tiras, cuidado, sempre com uma costura bem reta, bem uniforme. Quanto menos variar, quanto menos vocês variarem essa costura, melhor ele fica. Tem que cuidar que às vezes a gente começa a costura de um jeito e termina de outro. Então, aqui ó, a gente pode fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dar uma passadinha. Você pode abrir essas costuras, ó, tá? Você pode trabalhar com a costura aberta ou com a costura deitada. Se você for trabalhar com a costura deitada, você tem que abrir uma para um lado e a outra para o outro. Então, aqui, deixa eu dar uma passada aqui, então. Agora aqui no meus strips aqui, minhas tiras que já estão costuradas. Esse aqui é um jeito bem rápido de fazer Nine Patch. Deixa eu me levantar aqui que eu acho que fica melhor. Pronto, aqui eu passei. O que acontece então? Vejam bem.
Então eu tenho aqui as duas tiras em sentidos, né, opostos. Mesma coisa que eu tenho com esse que sobrou de lá, ó. Eu tenho duas vermelhas e uma amarela, duas amarelas e uma vermelha. Então a mesma coisa eu vou fazer com isso aqui. Então, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Primeira coisa, eu vou tirar a auréola fora, aqui no começo, eu vou alinhar aqui com a parte de baixo da minha régua e vou tirar essa auréola fora. E aqui eu tenho que fazer da seguinte forma. Se eu trabalhei com essas tiras com 2,5, essas minhas tiras aqui tem 2,5 polegadas ou 5 centímetros, tá? Então elas são com 2,5. Se eu trabalhei com a tira de 2,5, eu também vou cortar aqui, ó. Então eu cortei, agora eu viro, eu já ensinei a cortar pela régua. Agora eu viro, ó. E eu vou cortar também na minha régua com 2,5, tá? Ó. Vou alinhar melhor porque aqui eu não tinha alinhado direito, ela ficou um pouquinho torta. Então deixa eu dar uma alinhadinha um pouquinho melhor aqui. Ó. Aí eu corto com 2,5. Se eu botar 3 aqui, eu corto com 3 aqui. Então eu tenho que cortar sempre a largura, a mesma largura que eu usei a tira. Deixa eu só fazer um acerto aqui, para que fique bem direitinho, tá? Eu cortei meio tortinho. Agora ficou melhor. Ó, então o que que eu faço? A mesma coisa, eu vou cortar 2 de um e 1 do outro, né? Só eu quero ver que cor que eu vou botar por fora. Então aqui, deixa eu tirar primeiro aqui a minha auréola, minha ponta aqui para fazer um acerto. Agora eu vou tentar fazer um acerto um pouquinho melhor. A gente quer fazer às vezes meio às pressas, se não dá muito certo. Ó, então eu tirei aqui, mesma coisa eu viro agora, porque o tecido sobra sempre pro lado direito quando eu corto pela régua. Aqui agora eu alinho, ó, com 2,5, 2,5 ali, ó. Aí eu vou vendo aqui a composição que eu quero fazer, ó. Se eu quiser botar esse lado laranjado por fora, eu vou precisar 2 dele e 1 do outro, ó. Eu também poderia fazer o contrário se eu quisesse. Então, esse aqui é um jeito bem fácil, ó. Tá vendo? Então, ficou 5 pedacinhos em laranjado e 4 pedacinhos em azul, certo? Aí, a forma de costurar é a mesma que eu mostrei no outro modelo clássico. Eu costuro esse com esse. O importante é isso daqui, ó. É que eu passei as minhas costuras 2 para dentro e 2 para fora. Tá vendo aqui? A Sheila tá conseguindo mostrar? Aqui eu alfineto aqui também, ó. Ó. Deixa eu bem ajeitar aqui. E eu vou costurar. Do mesmo jeito que eu costurei o outro. Aqui eu fiz ele mais estreitinho, porque eu já tinha essas tiras cortadas com 2,5 polegadas, mas eu posso fazer a largura que eu quiser. Do lado de cá, ó. Se você observar aqui bem o encaixe do cantinho aqui, ele fica perfeito. A Sheila tá correndo atrás de mim, eu tô indo. Desculpa, eu tô andando um pouco depressa demais. Deu? Fechou? Pegou? Agora eu prego a outra parte, ó, sempre me certificando de que ele faça o 9, né? Esse bloquinho aqui, ele é interessante também para fazer bolsas. Para o pessoal que gosta de fazer bolsa, fazer a parte de fora, né, da lateral da bolsa. E nas próximas, eu vou gravar mais algumas aulas, alguns tutoriais, mostrando a versatilidade do Nine Patch, tá? Nós vamos ver de quantas maneiras dá de fazer o Nine e o que dá para fazer com ele.
Agora eu dou uma passadinha. E aqui está o meu bloquinho acabado. Posso aparar todas essas arestazinhas aqui, essas coisinhas. Depois eu posso dar uma... Eu pego a régua e faço dou uma ajeitadinha, como o americano chama aqui um trim, ó. Tira esses excessos que sobraram por aqui, ó. E tá aqui meu bloquinho acabado. Então nós vimos o Nine Patch de duas formas, da forma tradicional e de uma forma um pouco mais rápida, né? Um pouco mais prática. Aí você escolhe qual o jeito de fazer que te agrada mais. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.